Olá, estamos voltando com o nosso estudo bíblico e hoje vamos falar sobre um tema muito importante, sobre o milênio. Vamos falar sobre o milênio, um tempo glorioso para a Terra. Atualmente nós vivemos o sexto período dispensacional, ou seja, a dispensação da graça, que também é conhecida como dispensação do Espírito ou dispensação da Igreja. O período da Grande Tribulação foi um período intermédio entre a sexta e a sétima dispensação, que será a dispensação do reino ou dispensação milenial, que será também a última dispensação. Jesus, ao voltar em seu aparecimento glorioso, no fim da Grande Tribulação, ele estabelecerá seu reino milenar de paz sobre a terra. O Espírito Santo, ele revelou aos profetas Miqueias, ao profeta Isaías, alguns detalhes de como será este governo milenar de Jesus Cristo aqui na terra. Nós estamos falando de um reino no céu. É um reino celeste, mas aqui na terra, durante 1000 anos. Em Miqueias, no capítulo 4 e o versículo 3, diz: E julgará entre muitos povos, e arbitrará entre nações poderosas e longínquas, e converterão as suas espadas em relhas de arado, e as suas lanças em podadeira. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. E em Isaías, no capítulo 2, o versículo 4, é um texto idêntico, porque diz: E ele julgará todas as nações, e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Há muito tempo que os homens sonham com uma sociedade perfeita, uma sociedade ideal, em que todos possam viver em paz e em harmonia. Um mundo no qual as necessidades serão satisfeitas. E barreiras como raça, nacionalidade, educação, renda, ambiente, nada disso exista mais. É o grande sonho do ser humano. Sabemos que, antes da Primeira Guerra Mundial, muitos acreditavam que a humanidade estava fazendo um progresso gradual nessa direção. E que a sociedade se tornaria cada vez melhor até que esse objetivo fosse atingido. Entretanto, após 2 guerras mundiais, vemos que nada disso aconteceu. Mas não se desanime. Há um outro plano. Não é esse plano dos estrategistas, dos politólogos, não. Há um plano definido na eternidade. Sim, antes de Gênesis capítulo 1, Gênesis 1:1, antes desse período que nós chamamos eternidade, a Bíblia diz que Deus planejou na eternidade, no tempo eterno de Deus, um período em que realmente a terra conhecerá esta paz, esta harmonia, esta segurança. Porque antes de criar o universo, Deus determinou que seu Filho, Jesus, governaria e reinaria neste mundo em um trono em Jerusalém. 1000 anos
foram definidos como a duração. E na palavra de Deus temos muitas pinceladas sobre como será esse reinado e como virá a existência. É muito importante ressaltar aqui que este será o único e verdadeiro governo de paz mundial, cujo rei será Jesus Cristo. O que estamos vendo hoje são governantes mundiais prometendo falsas promessas de paz. Mas sabemos que essas promessas desses governos é para autopromoverem o seu governo. Em Apocalipse, no capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 6, nós temos uma pequena descrição de quem entrará no milênio e quando será o seu início. Muitos comentaristas dizem que o número 1000 deve ser considerado como um símbolo. Outros dizem que não terá fim. Se assim fosse, o milênio compreenderia um tempo determinado por Deus, assim que não seria infinito. A própria palavra milênio já fala que seria 1000 anos. Mesmo porque estarão vivendo aqui na terra durante o milênio homens bons e homens não tão bons assim. Não se pode falar de crentes. No milênio não se exigirá uma fé num Salvador ausente e recusado. Se tratará apenas de aceitar o Filho do Homem, vindo em glória, cujo poder é visto e sentido por todos. Não será um Cristo que vamos aceitar pela fé, mas as pessoas que viverem no milênio, a igreja estará glorificada com Cristo, mas aqueles que entrarem no milênio, que saírem da grande tribulação, não vai necessitar uma fé, porque eles estarão vendo o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. É certo que nesse tempo estarão servindo ao Senhor, mesmo que nem todos sejam totalmente convertidos a Cristo, pois sabemos que o interior do homem, ele é mau. Portanto, como Deus conhece o interior do homem, no fim do milênio, permitirá que sejam provados, a fim de que sejam manifestados o verdadeiro estado do coração de cada um. Durante o milênio, eles estarão sem líder, sem chefe, sem aqueles que os leva à rebelião. E apesar de todas as bênçãos do milênio, a abundância, a bondade do Senhor Jesus, o coração dos homens, dos não arrependidos, no fim do milênio, eles se inclinarão às bandeiras de Satanás, quando o mesmo seja solto no fim do milênio. Agora vem a pergunta: o que é o milênio? O termo milênio, propriamente dito, não é encontrado na Bíblia. Ele é formado de duas palavras latinas: mille, que significa mil, e annus, que significa anos. Entretanto, a frase 1000 anos é encontrado 10 vezes, 2 vezes no Antigo Testamento, que é no Salmo 90, versículo 4, e em Eclesiastes capítulo 6, versículo 6, e 8 vezes no Novo Testamento. Antes de qualquer conceito ou comentário sobre o milênio, nós dizemos que o milênio é a resposta à oração de Jesus. Quando ele ora com os seus discípulos, ele ensina a oração modelo, e nessa oração modelo ele disse:
venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim no céu como na terra. Quando falamos sobre o milênio, eu gosto de citar que a primeira referência que nos oferece informações sobre o propósito desse período de 1000 anos, nós encontramos com profundidade em Apocalipse, no capítulo 20, os 3 primeiros versículos, onde lemos: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Aqui nós temos em Apocalipse uma declaração muito clara de que um dos anjos de Deus amarrará a Satanás e o lançará no poço do abismo e colocará um selo na tampa para que Satanás não possa mais enganar as nações até que os 1000 anos se completem. Os patriarcas, os profetas, os reis, os sacerdotes, todos eles esperavam ansiosamente o milênio. No Antigo Testamento, encontramos dezenas de profecias sobre o tema. E sempre é mencionado com relação a Jesus como rei e como administrador desse reino vindouro. Quando lemos, por exemplo, no Salmo 2, nós vemos outra profecia sobre esse reino vindouro. Diz o Salmo 2, de 1 a 4. Porque se amontinam as nações e os povos tramam em vão, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que está sentado no céu se rirá, e o Senhor zombará deles. Aí do Salmo, o versículo 5 do Salmo 2 diz: então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá, dizendo: olha só, eu tenho estabelecido o meu rei sobre Sião, o meu santo monte. Queridos, o profeta Isaías nos dá o ponto geográfico onde nascerá o rei. Nos fala da morte do rei, mas o Salmo 22, 27 e 28 nos dá referências sobre fatos iminentes. No Salmo 45, verso 6, lemos: o seu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. É admirável quando vemos o livro aos Hebreus, que ele diz: o teu trono, ó Deus. Ele fala do trono de Deus, referindo-se a Jesus Cristo. É uma referência ao reino milenial. O profeta Isaías, de uma forma magistral, ele nos informa, em Isaías capítulo 2, versículo 2 ao versículo 5, fazendo menção do lugar onde se estabelecerá o reino. E eu quero dizer-lhe uma coisa muito importante. A central do desarmamento mundial e paz universal não será em Washington, nem em Moscou.
Roma, ou em Genebra, ou qualquer outro lugar do mundo, mas sobre os santos montes de Jerusalém. Quando Jesus Cristo estiver sentado como rei sobre o seu trono neste lugar, não haverá mais guerra, ódio, fofoca entre vizinhos e todas essas coisas que atormentam a raça humana. Todos serão suprimidos. Até mesmo o mundo animal será afetado por isso. É justamente o que vemos na linguagem do profeta Isaías, no capítulo 11, versículos 1 e 2, e também o capítulo 5, versículo 10. Perdão, Isaías capítulo 11, versículos 1 e 2, e o versículo 5 até o versículo 10, de Isaías capítulo 11. Ali, Isaías, ele começa a dizer: então brotará um rebento do toco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. E segue falando sobre os 7 Espíritos de Deus. E depois disse: a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro, e o leão novo, e o animal cevado viverão juntos. E o menino pequeno conduzirá a vaca, e a ursa pastarão juntos. E as suas crias juntos se deleitarão. E o leão comerá palha como boi. Naquele dia, a raiz de Jessé será posta por estandarte dos povos, a qual recorrerão as nações. Gloriosa lhe serão as suas moradas. Então nós vemos que será um reino de paz inigualável, porque ele é a nossa paz. Ademais, o milênio será um reino literal, não um reino espiritual. É literal, é real, é aqui. São muitas as passagens bíblicas que nos remetem a um reino literal de paz e comunhão sobre a terra. Nós poderíamos citar Isaías capítulo 1, versículo 25 ao 31, Isaías capítulo 2, Jeremias capítulo 23, do versículo 5 ao versículo 8, Miqueias capítulo 4, os 4 primeiros versículos, Ezequiel 34, do versículo 11 ao versículo 24, João capítulo 3, versículo 5, Apocalipse capítulo 12, versículo 10, entre muitos outros textos bíblicos. Não nos parece apropriado alegorizar essas descrições. Não podemos aplicar ao presente, que é um mundo violento, no qual a iniquidade se multiplica. Mateus 24, 12 já fala sobre isso. Agora você pergunta, como vai ser a questão da doutrina no milênio ali? A doutrina no milênio vai ser estabelecida por Deus. Mesmo porque o milênio é uma doutrina bíblica e um conceito teológico derivado de várias passagens bíblicas, como já citamos, e podemos acrescentar o Salmo capítulo 2, do verso 6 ao 9, e Jeremias 31, 12, Amós capítulo 9, versículo 13 ao versículo 15, Sofonias capítulo 3, do versículo 9 ao versículo 20, e muitos outros. Então, a doutrina do milênio está assentada na Bíblia, como algo que acontecerá aqui, no planeta Terra. Existem muitas teorias quando se trata o tema do milênio.
Esse tema é um assunto de muitas controvérsias entre os estudiosos da Bíblia. Por isso, existe, dentre as teorias, 3 que se destacam em relação ao tempo do milênio. Primeiro, nós temos o pós-milenarismo. Essa teoria pós-milenarista, eles ensinam que Jesus voltará aqui somente depois do milênio. Portanto, o seu reino hoje é um reino espiritual no coração dos homens. E que o mundo será completamente cristianizado, tendo como resultado um tempo de muita paz chamado milênio. A segunda teoria é o amilenismo. Segundo essa escola de intérprete, não haverá milênio. Os amilenistas espiritualizam todas as referências relativas ao reinado de Cristo e as aplica ao seu reinado espiritual. As profecias do Antigo Testamento a respeito do reino de Cristo sobre o trono de Davi são aplicadas igualmente à igreja. Todas as promessas feitas a Israel são cumpridas através das bênçãos sobre a igreja, já que, segundo eles, a igreja é o Israel espiritual. Não temos bases bíblicas para aceitar esses conceitos. Israel é Israel. A igreja é a igreja. Não podemos e não devemos confundir os dois. A terceira teoria é a escola pré-milenarista. Os pré-milenaristas, eles interpretam a escritura literalmente, ou seja, Jesus vem para inaugurar o milênio aqui na Terra. O pré-milenismo não confunde Israel com a igreja, nem a dispensação da igreja com a era milenar. São duas coisas totalmente separadas. Para que entendamos como vai ser estabelecido esse reino do milênio, nós forçosamente temos que repassar toda a história bíblica, desde Gênesis até Apocalipse. Principalmente a história da nação de Israel. Nós notamos que desde o início da Bíblia se fala que o Senhor será eternamente rei, porque Ele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Assim que em diferentes partes da Bíblia, explícita ou implicitamente, nós vemos tratar o tema do milênio. Pela queda do homem, o primeiro homem, Adão, através do pecado, se foi dito que o homem ele recusou o reinado exclusivo de Deus. E desta maneira também ele perdeu o seu próprio reinado. Assim que, pelo engano de Satanás, o homem perdeu seu reinado dado por Deus. Deus havia colocado o homem como governador, não apenas do Jardim do Éden, mas de todo o universo. Uma declaração muito importante sobre a posição do homem nos é dada no Salmo 8, nos versos 4 e no verso 6. Ali nós lemos o seguinte: que é o homem para que te lembre dele? Deste-lhe domínio sobre todas as obras de suas mãos. Tudo puseste debaixo
de seus pés. Isso, claro, que foi antes da queda do homem, que o homem tinha esse domínio, essa capacidade para tudo isso. Deus, ele mandou ao homem que governasse sobre todo esse universo. Porém, em consequência do pecado, Adão foi trasladado a uma posição de escravo. Por esse motivo é que Jesus teve que vir, como diz em Atos capítulo 15, no versículo 16, para reedificar o reino que o homem havia danificado. Sabemos que Jesus veio como ungido de Deus, como o Messias, e mesmo sendo ungido de Deus, mesmo sendo o Messias, o que é que fizeram? O que é que disseram? Não queremos que este reine sobre nós. Não temos outro rei, senão a César. Esta tragédia de Israel se manifesta através de toda a história da humanidade. A soberania de Cristo em nossos corações se manifesta em que somos empurrados pelo Espírito Santo. E por isso anelamos ter purificação, santificação e um avivamento. Mas, voltando ao tema central, que é o milênio, nós dizemos que há uma série de eventos importantíssimos que vale a pena ressaltar. Primeiro, o milênio será um tempo de restauração de todas as coisas. Portanto, é natural que vários eventos contribuam para que isso aconteça. Alguns deles que podemos citar. Primeiro, a prisão de Satanás, como já mencionamos aqui. Mas vale a pena repetir esse texto de Apocalipse. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Isso em Apocalipse capítulo 20, o versículo 1 até o versículo 3. Segunda coisa que podemos mencionar é o reino de Cristo sendo estabelecido aqui na terra. A palavra de Deus nos diz: e cantavam um cântico novo dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e versículo 10. Terceiro ponto que queremos citar, que será o período de paz sobre toda a terra. Em Isaías capítulo 2, versículo 4 diz: e ele julgará entre as nações, e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Uma nação não se levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Que tremendo, não? A paz almejada pelo homem um dia existirá aqui no planeta Terra. Quarta coisa importante que acontecerá durante o milênio: a restauração final de Israel. A palavra diz: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais,
no dia em que tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior, e as escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Jeremias capítulo 31, versículo 31 até o versículo 34. O milênio então será um reino de justiça, um reino de retidão universal. Jeremias no capítulo 23, versículo 5, ele diz, eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Em sexto lugar, será um tempo de alegria e felicidade. Isaías capítulo 35, no versículo 10 diz, e os resgatados do Senhor voltarão, e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Também durante o milênio haverá grande prosperidade material. Zacarias no capítulo 8, versículo 12 nos diz, porque haverá semente de prosperidade, a vide dará o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e os céus darão o seu orvalho, e farei que o restante deste povo herde tudo isso. E mais importante, não haverá maldição sobre a terra. Isaías no capítulo 55, versículo 3, ele diz, em lugar de espinheiro crescerá a faia, em lugar da sarça crescerá a murta, o que será para o Senhor por nome e por sinal eterno, que nunca se apagará. Assim que, ao ser removida a maldição, os animais selvagens vão perder a sua ferocidade. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha com o boi, o pó será comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Isaías capítulo 65, versículo 25. E uma notícia tremenda para os ecologistas. No milênio, o problema ecológico será completamente resolvido. As árvores crescerão em grande número e não haverá derrubadas indiscriminadas, como temos na Amazônia e em vários outros lugares do mundo, nos dias de hoje. Não haverá guerra pela primeira vez na história. O homem, ele que vive acuado pelos conflitos, medo, mas no milênio, pela primeira vez, a guerra será completamente banida de entre as nações. Milhares de anos o homem almeja a paz e nunca conseguiu estabelecê-la de forma definitiva na terra. Ele vai provar durante o milênio os benefícios de participar
do reino de Cristo aqui na terra. Agora vem a pergunta: quem participará do milênio? Essa é a grande pergunta. Nós já vimos que nem todos entrarão no milênio. E nem todos que entrarem no milênio serão salvos. Supomos que haverá uma separação em grupos. Estará o grupo da primeira ressurreição, Apocalipse capítulo 20, versículo 5 ao versículo 8. Em resumo, podemos dizer que no milênio estará a igreja glorificada, os santos de todos os tempos, Israel e as nações que escaparam do juízo das nações no fim da grande tribulação. Agora vem a pergunta: mas, professor Adailton, como é que vamos conviver juntos? Temos que esperar para saber. Nós temos que esperar para saber. Ninguém sabe como vai ser, mas vamos conviver juntos durante o milênio. Todos os novos crentes convertidos ali durante a grande tribulação, depois do arrebatamento da igreja, todos que foram deixados para trás no arrebatamento, mas que aceitaram a Jesus durante a grande tribulação, vão entrar no milênio. Isso é muito importante. A participação da igreja será algo tremendo. A igreja não possuirá certamente um corpo físico, como aqueles que vieram da grande tribulação e entraram no milênio. E tratando dessa questão, mesmo que nos esforcemos para supor como será a convivência de alguém com um corpo glorificado e outros com corpos carnais. Quer saber a verdade? Nos faltam palavras para explicar. Mas conviveremos juntos. Como serão as casas? As nossas casas? É realmente algo que nós temos que esperar para ver. Esperar para comprovar. Quanto ao relacionamento entre os gentios e Israel, nós entendemos que Israel terá um papel preponderante durante o reino de Cristo aqui na terra. Israel vai ocupar toda a herança que foi dada por Deus nos tempos do Antigo Testamento. Há uma série de textos bíblicos que nos mostra esta verdade. E quando isso acontecer, já as nações estarão submetidas a Deus através de seu Filho Jesus em seu reino milenial. Entretanto, o milênio, como a palavra diz, são 1000 anos. E um dia chegará ao fim. Apocalipse capítulo 20, versículo 7 ao versículo 9 diz: ora, quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a batalha. Agora, você pergunta, mas como é que vai ser isso? Como é que pode ser que Cristo reinou e há pessoas que serão arregimentadas por Satanás? Sim, lamentavelmente, isso vai acontecer no fim do milênio. E os detalhes desse acontecimento se encontram em Apocalipse, no capítulo 12, capítulo 19 e no capítulo 20. No capítulo 12, vemos que o diabo é lançado do céu. No capítulo 20, versículo de 1 a 3, ele é lançado, acorrentado no abismo. Durante o período do milênio, isso não vai acontecer porque ele está preso.
Porém, no fim do milênio, Deus solta por um pouco de tempo. Isso, Apocalipse capítulo 20, versículo 3 e 7. É nesse tempo que serão conhecidas as verdadeiras intenções dos corações daqueles que viveram no milênio e não eram convertidos. Estes irão atender ao chamado de Satanás, seu verdadeiro senhor. Porém, a Bíblia disse que todos serão destruídos. Nessa dispensação, mais uma vez, fica provado que Deus dá oportunidade a todos. E para fazer uma prova perfeita, é que o Senhor retira aparentemente por um pouco de tempo o seu poder. Caso contrário, não seria possível que os inimigos se reunissem, rodeando o acampamento dos santos. E a cidade santa, a cidade querida, como está em Apocalipse capítulo 20. Nesta tentativa, que é a última de Satanás e dos seus seguidores, não haverá mobilização das hostes do Messias, nem sua intervenção pessoal diante dos seus santos, como aconteceu no caso da batalha do Armagedon, no fim da grande tribulação. Nesta última tentativa destruidora para ferir a Cristo e os seus, o diabo fracassará totalmente. Eles serão totalmente destruídos. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 9 diz: desceu fogo do céu e os devorou. E com um cântico de vitória por parte de Cristo e dos seus, vai concluir o reino milenial. Apocalipse capítulo 20, versículo 10 diz: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Meus queridos, nós, Igreja de Cristo, teremos o grande prazer de participar do reino milenar de Cristo aqui na terra. Passaremos pelo tribunal de Cristo, pelas bodas do Cordeiro, voltaremos com Cristo e reinaremos com Cristo para sempre, para sempre e para sempre. Que Deus nos abençoe.